capítulo 16. Acho que vai ter só um lado aqui hoje, né? Vai dar para ver aí? Não, né? Vamos começar aí no verso 23, por favor. Me desculpe que eu estou com uma tosse aqui, gente. Abriu aí? Pode ser no celular aí. Quem sabe de cor os versículos também. Recitaricamente. Juízes, capítulo 16. Vamos começar no verso 23. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagom, que é o Deus deles, e para festejar, comemorando a vitória que eles tiveram. Diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo. Quem era o inimigo deles? Sansão. Entregou nas nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu. Não é o nosso Deus, é o Deus deles. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. Mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os governantes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão que os divertia. Então Sansão orou a quem? Não é o Senhor deles, agora é o nosso Senhor. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Por que ele disse isso? Porque os olhos dele foi o quê? Furado. Ele estava sem cabelo, careca, com os olhos furados e ainda sendo zombado. Olha só que situação que Sansão estava passando. O tema dessa noite é: quando a sua força termina, a dependência de Deus começa. Quando a sua força termina, a dependência de Deus começa. Sansão foi um dos juízes de Israel, escolhido por Deus para libertar o povo da opressão dos filisteus, ou seja, os filisteus, inimigos do povo de Deus. Deus lhe deu uma força extraordinária. Imagine você que Deus dá uma força extraordinária para você, que você pode levantar qualquer coisa com apenas um dedinho. Que você pode usar essa força da forma que você bem entender. Pensou você tendo essa força? Uma força que não é sua, é de Deus. Porque era isso que Sansão receberia de quem? Da parte, ou recebeu da parte de quem? Da parte do próprio Deus, né? E ele deveria viver como nazireu, ou seja, totalmente dedicado ao Senhor, consagrado ao Senhor, viver uma vida totalmente consagrada a quem? Ao próprio Deus que lhe deu forças. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabia que você tem uma força extraordinária? Você sabia disso? Você sabia? Sabia ou não? Sim ou não? E em que momento você recebeu essa força? Quando? Quando você entregou sua vida para Jesus. Há uma força dentro de você extraordinária. E ela se chama Espírito Santo de Deus. Lembra que nós falamos sobre o Espírito Santo na semana passada? Essa força está dentro de você. E é uma força que vem de quem? Do próprio Deus. Então você detém de uma força tremenda.
Existe algo dentro de você que é tão forte, tão grande, que você não consegue nem imaginar ou pensar. É algo tão grande, é algo tão sobrenatural, que você acha que ainda não parou para pensar o tamanho da força que tem dentro de você. Você já parou para pensar de fato o tamanho do amor de Deus e aquilo que Ele entregou para você? Já parou para pensar isso? Então, como é que Sansão deveria viver? De uma forma totalmente, pode entrar, de uma forma totalmente consagrada a quem? A Deus. Uma força extraordinária, tendo como sinal de sua consagração e o compromisso, através do quê? Daquele cabelo lindo, maravilhoso. Não é o meu caso, né? Se eu deixar meu cabelo crescer, minha esposa vai falar: vai cortar o cabelo agora, está feio, horrível. Mas, né, Alex? Nós estamos na vida, né, Alex? Nossas forças não estão no cabelo. Não dá, isso pode ter certeza. É ou não é? Então, qual que era a instrução que Deus deu aos pais de Sansão? É que não era para o quê? Cortar o cabelo de quem? De Sansão. E a ideia que eles tinham é que aquela força estava nos cabelos. É ou não é? Mas a força de fato era de quem? De quem? De Deus. De Deus. Sansão, porém, tinha uma força física tremenda, mas lutava durante a sua caminhada para controlar os seus desejos e decisões. Você vê que durante a caminhada de Sansão, ele começa a tomar umas decisões que não é legal, que não são legais. E ele começa a se misturar com aquilo que Deus falava para não se misturar, fazer aquilo que Deus não disse, que disse para ele não fazer. Ele começou a fazer. Ele envolveu-se com mulheres filisteias e acabou se relacionando com quem? Quem era Dalila? A esposa de Sansão. Você vai responder isso, né? Escola bíblica, gente. É ou não é? Mas Deus não falou para ele se consagrar por inteiro para Deus, não se misturar com as coisas que não tinha nada a ver com ele. Ela insistiu, com o passar do tempo, para descobrir, alinhada com quem? Com aquele povo dela, para descobrir de onde vinha a força de quem? De Sansão. E ela descobriu, porque Sansão, fofoqueiro, abriu o bico. Apaixonado. Ô irmão, você me fez lembrar uma música aí, mas deixa quieto. Tinha uma música que tocava na rua lá de casa que, pelo amor de Deus, que eu estava apaixonado por um som, não sei das quantas aí. Tocava que entrava na mente e não saía. E não saiu até hoje, gente. Misericórdia. Que era carro de apaixonado, como é que era? Tinha que ter um som, alguma coisa assim. Né? Mas nessa época não tinha carro, gente. Nessa época não tinha carro. Ela insistiu, ela dobrou Sansão do jeito dela e acabou descobrindo qual era o que? A aliança que ele fez com Deus. E ali ela contou para quem estava perto dela e maquinaram ali um plano. Conseguiram cortar os cabelos de Sansão. Sansão perdeu as suas forças, foi escravizado, perdeu os olhos e começou agora a ser o quê? Objeto de zombaria. Dalila o traiu, mandando cortar os seus cabelos enquanto ele dormia. Sansão perdeu sua força, foi capturado pelos filisteus, ficou cego e foi levado como prisioneiro. Muitas vezes assim somos nós, sabia? Nós temos algo muito poderoso, muito forte dentro de nós, mas as coisas do mundo vêm e nos aprisionam. As coisas do mundo vêm e tomam lugar nos nossos corações, tomam lugar nas nossas vidas. E nós esquecemos ou deixamos de lado aquela força tremenda que existe dentro de nós, porque essas coisas tomam lugar de Deus nas nossas vidas e nós passamos a viver agora ligado àquilo que Deus nunca pediu para vocês ligar.
Está conseguindo entender? Às vezes, nós sabemos o tamanho da força que temos e que o Espírito Santo habita em nós, mas nós deixamos o Espírito Santo de lado e passamos a viver dentro das nossas próprias vontades, desejos e escolhas. Sim ou não? E, gente, isso acontece com todos nós, viu? Às vezes você acaba escolhendo coisas que Deus nunca pediu para você escolher. Às vezes você acaba entregando coisas, não para Deus, mas para o mundo, que Deus nunca pediu para você fazer. O que Deus pediu para mim e para você, a partir do momento que o Espírito Santo passou a habitar em nós, é: consagre-se ao Senhor. A minha pergunta é: você tem se consagrado ao Senhor? Você tem deixado de fato o Espírito Santo tomar conta da sua vida? Você de fato tem permitido que essa força tremenda que existe dentro de você brote e as pessoas consigam enxergar o tamanho do Deus que existe em você? Ou você está permitindo que o mundo te segue, te aprisione e ainda some de você? E aí? A pergunta é: qual é o tipo de vida que você está vivendo? Uma vida onde Deus te agraciou com uma graça que você não merecia, e a partir de então, pelo seu arrependimento, entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você, mas com o passar do tempo, as coisas do mundo vão tirando as suas forças, e você cada vez mais vai se entregando, cada vez mais vai sendo levado e sendo levada, e vai perdendo as suas forças, e vai perdendo. E eu quero trazer algumas coisas aqui, baseado em Sansão, do que nós precisamos entender e aprender. Amém, igreja? Preste bem atenção, porque eu já venho falando que as mensagens que eu venho pregando da parte de Deus tem uma sequência, então tome muito cuidado para você não perder. Sansão nos ensina que bênçãos não substituem caráter. Sabia disso? Bênçãos não substituem caráter. O que Deus quer nas nossas vidas através do Espírito Santo é mudar o nosso caráter, é transformação de vida. Para que quando o mundo quiser nos aprisionar, quiser nos cegar, esse caráter, essa força que está dentro de nós, vai combater esse mal e nós não vamos ser aprisionados. Amém? Porque é isso que o pecado faz, ele aprisiona a gente. E foi o que aprisionou e cegou Sansão. Porque Deus pediu para ele não fazer uma coisa, ele foi lá e fez. Perdeu as vistas, foi aprisionado e ainda foi zombado. Então a primeira coisa, bênçãos não substituem caráter. Sansão recebeu uma capacidade extraordinária de Deus, mas suas escolhas revelaram um caráter que precisava ser tratado. Todos nós precisamos permitir que Deus trate o nosso caráter, porque somente assim nós vamos conseguir combater os maus que o mundo vai trazer para nós. Só assim essa força tremenda dentro de nós vai conseguir nos ajudar a se livrar dos maus que o mundo vai nos trazer e vai nos apresentar. Olha só, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta atrai e seduz. Não foi isso que aconteceu com Sansão? Tiago capítulo 1 verso 14. As nossas forças terminam quando não permitimos que Deus trate o nosso caráter. Não foi isso que aconteceu com Sansão. Sansão, na sua própria força, no seu próprio entendimento, começou a andar por si só, se envolveu com quem não deveria se envolver, foi enganado, perdeu as suas forças, cegaram ele passou a ser aprisionado e passou a ser zombado. Você quer uma vida dessa para você? Sim ou não? Não. Eu não quero uma vida dessa. Eu não quero que o pecado me escravize, cegue os meus olhos, me enfraqueça na fé.
me enfraqueça na minha caminhada. E eu busco sempre forças onde eu não tenho, porque a minha força não vem de mim, vem de Deus. Por isso que nós devemos depender totalmente dele. Se a gente depender de nós em qualquer circunstância, seremos cegados, aprisionados e zombados. É muito sério, gente. É muito sério. Segundo ponto que a gente aprende com Sansão: força não substitui dependência de Deus. Força não substitui dependência de Deus. Sansão era fisicamente forte, mas quando se afastou de Deus, descobriu que sua força não era suficiente para nada. E existem diversas formas de você se afastar de Deus e perder as suas forças. Existem diversas. O poder dele está um monte. Um monte. Mas, em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, o apóstolo Paulo recebe uma resposta do próprio Deus, diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando você está fraco em Deus, é que você está forte. Quando você está forte em você, é que você está fraco. E quando você está na dependência de Deus, fraco diante de Deus, Ele começa a operar uma força inimaginável na sua vida. Não se sinta forte diante de um Deus, do nosso Deus. Diga: eu não sou nada diante do Senhor. Nada, nada, nada. Não importa o quanto somos fortes, precisamos continuar dependendo daquele que nos fortalece. Você já falou ou já ouviu aquela frase: ah, eu já passei por essa, vou passar por essa aqui tranquilo. Já ouviu isso? Já passei por essa situação, então essa aqui eu vou tirar de letra. É ou não é? É aí que você começa a se enganar. É aí que você fica cego e não entende. Porque não é na sua força, é na força do braço de Deus. Você tem que dizer para Deus: Deus, eu sei que eu aprendi alguma coisa com aquela situação, mas o que o Senhor quer agora nessa situação que é muito parecida? Porque são pequenas coisas que te afastam de Deus e você nem percebe. Sabia disso? Pequenas coisas. Não importa o quão forte nós somos, precisamos continuar dependendo daquele que nos fortalece todos os dias. Amém? Terceiro ponto: uma vida consagrada precisa permanecer em obediência. Sansão obedeceu? Não. Tomou um prejuízo. E as consequências chegaram. Por quê? Porque ele tinha a bênção, ele tinha a força, mas ele não se consagrou a Deus. Sabe o que é ser santo? É ser separado. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você passa a ser um povo exclusivo dele, um povo santo, separado para quem? Para Ele. É por isso que ele responde para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque é isso que vai te dar forças. Não é o seu pedido, não é o seu desejo, não é aquilo que você quer para você, porque eu sei o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você, mas nós teimamos em andar nas nossas próprias forças. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. João capítulo 14, verso 15. Consagração não é apenas aquilo que entregamos a Deus, mas também aquilo que escolhemos obedecer a Ele diariamente. Consagração não é: eu me consagro hoje e amanhã vou ver o que eu vou fazer. Não, é todo dia. Todo dia. Não basta ter a bênção de Deus, precisamos ter caráter aprovado. Amém, igreja? Depender em tudo de Deus. Amém, igreja? E permanecer em obediência a Ele em todos os momentos. É
É isso que vai nos dar força. É isso que vai nos fortalecer. É isso que vai nos livrar dos maus que o mundo traz para as nossas vidas. É isso que vai abrir os nossos olhos quando a gente precisar fazer escolhas. É isso que vai trazer para a gente uma força que às vezes você não consegue imaginar. Onde eu achei essa força num determinado problema, numa determinada situação? Essa força só pode vir do nosso Deus. Mães de ontem, que força! Eu não aguentaria um terço dos testemunhos que foram dados aqui. Não aguentaria um terço. Sério? Alguns aqui, se fosse meu filho, tinha... Essas mães são tão fortes e elas ainda não entenderam o tamanho da força delas. Mas o que habita nelas é muito maior do que elas possam pensar. É o Espírito Santo de Deus. É esse que nos ajuda. É esse que nos fortalece. É esse que cuida de nós todos os dias. Amém? Amém? Amém. Conclusão. Recebeu algo de Deus, meu irmão, minha irmã? Pergunta. Qual é o melhor presente que Deus deu para você? O quê? Salvação. E a salvação vem através de quem? De Jesus Cristo. Para você obter a salvação, você fazer o quê? Não é ouvir a moto, não. Agora repete. Aceitar Jesus como o seu? É isso? Reconhecer que Ele é filho de Deus. Mas tem uma coisinha que está faltando aí. Se arrepender do quê? Dos seus pecados. Os pecados eram de Jesus? Não. Sim ou não? Não. Os seus pecados enfraqueceram Jesus? Sim ou não? Ele morreu na cruz? Sim. Quando Ele ressuscitou o terceiro dia, Ele trouxe para você o quê? Vida, salvação. Então, o presente maior que você ganhou de Deus é a sua salvação em Cristo Jesus, porque nada dependeu de você. Porque se dependesse de você, você ia no seu braço, na sua força. No primeiro prego você tinha desmaiado. Aí chamado mãe, pai, tio, tia, né? Mãe, vem aqui no meu lugar. Jesus fez isso? Deus te deu e nós recebemos da parte de Deus algo maravilhoso, que é a graça imerecida. E essa graça imerecida chegou em nossas vidas para fazer algo extraordinário, que é transformar o nosso caráter. Jesus veio para nos devolver a força que o pecado tirou. Jesus veio para devolver a força que o pecado tirou das nossas vidas. É por isso que eu digo que o Espírito Santo é tão tremendo. É algo que está dentro de você que é tão forte. Porque ele tirou o pecado que habitava dentro de você. Isso não quer dizer que você não vai pecar de novo. Mas se você peca, o Espírito Santo vai lá e fala assim: ei, peraí, se arrepende, toma a tua força de volta. É um relacionamento com o Espírito Santo, é um relacionamento com Deus e com Jesus que é diário. E isso fortalece a nossa caminhada. Olha só, Jesus viveu uma vida inteira consagrada ao Pai. Sim ou não? Sim ou não? Diferente de Sansão. Agora ponte a história de Sansão para Jesus. Jesus viveu uma vida consagrada 100% para quem? Ao Pai. Não permitiu que as coisas do mundo o dominassem, ou comprassem ele ao ponto de tirar as forças de Jesus. O mundo tentou enfraquecer a Jesus, mas ele venceu o mundo. E ele venceu por amor a você. Nada foi capaz de tirar as forças de Jesus por amor a você. Porque ele se consagrou por completo enquanto esteve aqui. Jesus nos ensinou que a nossa vida é uma dependência total a Deus, e ele foi dependente totalmente do Senhor, ao ponto de dizer: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas não é a minha vontade, que seja feita a sua vontade. Eu imagino Deus sussurrando no ouvido dele e falando assim: pode continuar, tu não vai parar não. Eu imagino ele baixando a cabeça dele e falando: Senhor,
eu vou obedecer até o fim. Foi isso que Jesus fez por você. Jesus nos ensinou que a nossa vida é uma dependência total a Deus. Ele foi dependente de Deus em toda a sua caminhada até a cruz. Ele não andou nesta vida por suas próprias forças, mas no final, por depender totalmente de Deus, morreu para que as nossas vidas fossem salvas. Isso é força, isso é consagração, isso é dependência total de Deus. Reconheça que você recebeu, ou nessa noite vai receber, nessa noite, a graça, o poder de Deus, algo muito precioso de Deus, e que a partir de então, você precisa viver uma vida consagrada a Ele, não permitindo mais que o pecado lhe domine, e que a partir de agora, ou a partir da graça que você recebeu na sua salvação, você possa fazer como Jesus fez, foi fiel a Deus, se consagrou todos os dias, e morreu para o mundo, e viveu para Deus. Você sabia que quando Jesus morre e ressuscita, Ele está dizendo para você, a partir do momento que você me aceita, você morre para o mundo e passa a viver para mim. É isso que representa o batismo, gente. Por isso que é por imersão. Porque você está dizendo que você morreu para o mundo e agora está vivendo para Jesus, na dependência total de Jesus. Amém? Mas o que isso tem a ver com Sansão? Vamos ver. Vai lá no verso 28, se eu não me engano. Ah, tá aí, ó. Então Sansão orou ao Senhor. Olha o que ele orou. Ele estava cego, aprisionado, certo? E sendo zombado, porque ele não honrou a Deus, não se consagrou a Deus, não viveu na dependência do Senhor e fez as escolhas que ele quis fazer. E as consequências apareceram. Mas olha só, no finalzinho ele diz: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Mudou totalmente, né? Mudou totalmente. Agora Sansão volta os olhos para quem? Para Deus. E olha, é uma oração tão tremenda. Ó soberano Senhor. O cara deu uma mancada com Deus, gente. O cara literalmente deixou Deus de lado. Ele fala: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, dá-me forças mais uma vez. Esse texto é tremendo, gente. Você pode fazer isso nessa noite. Senhor, eu abandonei o Senhor em todas as minhas decisões, mas, ó soberano Senhor, lembra-te de mim agora. Eu te suplico, devolve as forças, porque eu estou fraco, eu estou fraco. Sansão fez isso. Olha só: para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. E o que aconteceu depois? Ele derruba tudo. Mas na força dele? Na força de quem agora? Na força de Deus. E todo mundo morreu, gente. Inclusive ele. Inclusive Sansão. É por isso que quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus, nós morremos para o mundo e passamos a viver para Jesus. Nós precisamos viver uma vida consagrada a Deus, uma vida de dependência total ao Senhor. Nós precisamos voltar a enxergar. Nós precisamos ser libertos do pecado. Porque as nossas forças não estão em nós, está em Deus. Por isso, quando a sua força termina, a dependência de Deus começa. Então, quando você está fraco e você reconhece que você é fraco, Deus começa a operar milagres na sua vida. Deus começa a te devolver a força que você perdeu. Deus começa a te levantar novamente. Às vezes não vai ser fácil, é um processo, mas Ele tem poder. E a força vem. Amém, igreja? O
que você seja totalmente dependente do Senhor a partir de hoje. Não seja como Sansão. Deus te deu algo maravilhoso. A graça a qual habita em você o Espírito Santo. Tome cuidado, para não ser soberbo ao ponto de eu consigo por si só. Não, você precisa reconhecer que você é fraco. Que você é fraco. Porque só assim Jesus vai conseguir transformar a sua vida de fato, transformar a sua história.